Saudamos a todos na graça de nosso bondoso Deus e Pai, que nos permitiu estarmos novamente reunidos nesta semana, hoje, para o nosso estudo de número 8, com base no 7º mandamento. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, então nos acompanhe com sua graça e bênção, hoje e sempre, em especial neste nosso momento de reflexão e estudo. O 7º mandamento da lei de Deus nos diz: não furtarás. E Martinho Lutero, reformador, no Catecismo Menor, explica da seguinte forma: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo seu dinheiro e bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos. E então ele acrescenta: mas devemos ajudá-lo a melhorar e a conservar os seus bens e o seu meio de vida. Na sexta petição do Pai Nosso, Jesus ensina da grande tentação quando ele diz: e não nos deixes cair em tentação. E essa tentação pode ser caracterizada por diversos aspectos, como sexo, poder, fama e dinheiro. E quando Paulo diz a Timóteo que a ganância é a raiz de todos os males, ele aponta para o dinheiro como sendo a grande tentação em 1 Timóteo 6,10. Por isso, por essa razão, Deus colocou o aviso: não furtarás, não tire do próximo o dinheiro ou bens materiais. O objetivo de Deus neste mandamento, bem como na sexta petição, é proteger o dinheiro e a riqueza do próximo. Os seus bens são protegidos no 9º mandamento. E se o dinheiro e os seus bens devem ser protegidos, é sinal de que eles são preciosos, são importantes para ele. E se são preciosos é porque são bons e importantes para a vida humana, tanto para a vida do próximo, como para mim e para a vida de todas as pessoas. É necessário, por isso mesmo, valorizar e respeitar os bens materiais, os meus, os do próximo e de todos. Necessário se faz ainda lembrar que o dinheiro tem valor apenas quando circula. Acumulado, ele é nulo, é negativo. O receber e repassar faz mover a vida, girar a roda da economia, mantendo assim a cidade e o país vivos. E isso exige que a riqueza precisa de bons administradores. Aqueles que a possuem têm um compromisso com o próximo. Assim Deus entende a riqueza. Ela precisa estar aí para fluir em direção aos outros. Por isso, nossa primeira abordagem hoje diz respeito à liberdade para ser honesto. Em Levíticos 25, 18 e 19, lemos: observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Estimado, estou eu feliz com a minha liberdade? Sinto-me exposto à tentação da desonestidade? Isso não é mérito meu. Meus pais, meus professores, meus pastores construíram essa liberdade em mim e para mim. Também não é mérito deles, mas é mérito do Evangelho. Antes de me apontarem a liberdade, eles mesmos foram libertados por Deus. E deles agora eu aprendi que o rosto amoroso de Deus está voltado para mim e não contra mim. Não quero manchar essa boa relação com atos de desonestidade. Pelo contrário, cresce em mim uma natural disposição para amar a Deus
e temê-lo acima de todas as coisas. Por isso, explica Lutero, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar do próximo o seu dinheiro e os seus bens ou o seu meio de vida. No Catecismo Maior, Lutero ainda lembra: sei que toda riqueza tem uma função social. Ela deve estar a serviço do próximo. A terra que alguém comprou ou herdou, a empresa que alguém construiu, em última análise, não somos nós os donos, mas Deus. Por outro lado, cada um precisa do seu espaço, do seu abrigo, da sua segurança, onde ele está em casa. É o seu refúgio e somente dele. Aquele grupo de jovens que invadiu o meu pomar e pisou minha horta, que comeu todas as amoras e os melhores cachos de uvas, e depois brincou de guerra com os meus tomates e as minhas peras. Eles não sabiam que Deus estava olhando para eles com amor e sentindo até mesmo pena deles, porque não sabem o que estão fazendo. Estão brincando com coisa séria. Estes não tiveram quem apontasse Deus para eles. Ninguém os ajudou a experimentar o amor de Deus. E então, outros deuses invadiram e dominaram a sua vida. Assim, não conheceram a liberdade de ser honestos, a liberdade de viver e respeitar a vida e os bens do próximo. Eu, de minha parte, senti-me desprezado no respeito que mereço. Senti-me roubado. É assim que acontece sempre quando alguém invade o espaço alheio. A invasão é pecado, é furtar o direito do outro. Há também, assim, também sei que as condições em que eu fui criado foram muito melhores do que aquele grupo de pessoas que vagava pela cidade sem eira e sem beira. E por isso, eles estão isentos de responsabilidade? Não. Estão livres para fazer o que bem quiserem? Também não. Eles têm os mesmos direitos, mas os mesmos deveres e os mesmos compromissos como todo ser humano os tem. Terão de prestar contas de seus atos perante Deus, é claro, pois Deus que disse, não furtarás. E o segundo aspecto que eu trago para a nossa reflexão é administrar com responsabilidade. Em Mateus 25, versículos 14 a 30, encontramos a parábola dos talentos. Eu não vou ler todo o texto, mas vamos abordar o assunto. E eu começo dizendo que um pastor, ele comentou o seguinte: certa vez presenciei uma discussão muito interessante entre duas pessoas de uma mesma igreja ou uma mesma congregação. Uma delas defendia de que possuir propriedades é conflitante com a fé cristã. E a outra contra-argumentava, garantindo que não havia incompatibilidade em possuir bens ou propriedades materiais. E no auge do debate, quem era favorável à posse de propriedades pelo cristão evocou a figura do líder da igreja, chamado Ambrósio, que disse: há 500 anos ele já dizia que podemos e devemos ter propriedade. Foram então conferir no livro em que aquele eminente líder eclesiástico teria feito essa afirmação e leram mais ou menos assim: é claro que uma pessoa cristã, ela pode ter propriedade. Não só pode, como deve. Do contrário,
como irá ela colocar o que tem a serviço de quem não tem e está necessitado? A discussão parou por aí, pois agora aquelas pessoas tinham muito mais em que pensar e, é claro, muito mais o que fazer para ajudar os necessitados. O líder daquela igreja havia captado o sentido profundo do sétimo mandamento, que se refere ao modo como usamos os bens e o dinheiro que nós temos recebido de Deus. Ele entendeu que todos os bens, sejam eles de ordem material ou espiritual, enfim, tudo o que temos é dado por Deus e deve ser usado para a honra e a glória de seu nome. E quando Deus nos deu tudo isso de graça, Ele também lançou o desafio para que administremos com responsabilidade em favor de nossa subsistência, de nossos familiares e das pessoas que nos rodeiam, especialmente daqueles que passam por privações e necessidades maiores do que as nossas. E certamente agora e depois desta pandemia, muitos necessitados haverão que precisam da nossa ajuda. Temos o compromisso de usar bem os recursos recebidos, pois são necessários para manter tudo o que Deus criou. Ele considera nossa colaboração tão necessária e importante que cedo ou tarde pedirá contas ou prestação de contas da nossa administração. A tentação de furto, por isso, não se restringe à riqueza, mas a todos os bens que são do próximo e que legitimamente não podemos adquirir. O furto inclui ainda, ou melhor, ele inclui também o tempo em que usamos o tempo do próximo, que ele precisa para outras atividades. Quando furtamos o tempo do nosso trabalho e não cumprimos com o horário combinado também. O furto inclui ainda o nome do próximo, quando usamos a propriedade intelectual do próximo sem a sua devida autorização. Comumente chamamos isto de plágio ou de direitos autorais. O furto também inclui as realizações do próximo, seus inventos, sua produção, quando não damos crédito ao seu trabalho ou às suas ideias. É igualmente furto quando esquecemos, de propósito, a história das realizações dos outros. É furto quando só conseguimos crescer diante da derrota do outro, pisando nos seus esforços. E eu concluo a nossa reflexão de hoje lembrando que a fé cristã ela pode nos fortalecer, podendo assim resistir às tentações. Deus proíbe a cobiça no 9º mandamento, bem como no 10º mandamento. E para nos ensinar que Deus nos livra e não nos deixa cair em tentação, Jesus também nos ensinou a pedir sempre de novo: e não nos deixes cair em tentação. Aprendemos com as palavras do apóstolo Paulo, que disse em Filipenses 4, 11 a 13: digo isto não por causa da pobreza ou porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez. E então ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. E em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E no versículo 8 ele diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agradecidos a Deus
por todas as bênçãos que Ele tem dado, espirituais como materiais, nós vivemos satisfeitos com o que Deus nos concedeu. E assim, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, usando as coisas materiais e amando, honrando e respeitando as pessoas, o próximo que Deus colocou à nossa disposição para viver e conviver em amor, respeito e dignidade, com felicidade no lar e na vida. Que Deus abençoe a você, amigo, irmão, nossa gratidão pela companhia nesta semana e até a próxima semana, quando estaremos estudando o 8º mandamento. Fiquem todos com Deus.